Mateus 28, versos 18 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Queridos irmãos, vamos falar hoje a respeito dos aspectos que envolvem a missão de Deus. Sabemos que a missão, ela procede do próprio Deus. E o propósito de Deus, nós sabemos que abrange muito mais do que a restauração do homem. Abrange toda a sua glória e também o universo. Então, a restauração de todas as coisas também está no foco do Senhor, a partir da restauração da vida do homem, que ocasionou toda essa desgraça no universo inteiro. Então, sabendo que o propósito de Deus abrange todas as coisas, nós vamos falar aqui, de acordo com esse texto em que Jesus está falando para seus discípulos, a respeito dos aspectos da missão de Deus na vida do seu povo e em todo o universo. Então, queridos, quando nós falamos de evangelização, nós estamos abordando parte da missão de Deus. Então, a missão de Deus abrange muita coisa, muito serviço, muitas questões envolvidas. Alguns aspectos nós vamos tratar aqui. Nós damos uma pincelada lá na viagem, né, lá em Santa Terezinha, no devocional, em que a primeira é a movimentação, segundo aspecto é a multiplicação, terceiro, a mentoria, e em quarto e último lugar, manutenção. Vamos trabalhar esses aspectos da missão de Deus que Jesus resume em apenas um texto, e Mateus teve esse privilégio de ser utilizado pelo Espírito Santo para falar, para nos demonstrar a vontade do Senhor para toda a sua igreja, para toda a sua criação, tá bom? E em primeiro lugar, queridos, movimentação. Vamos direto ao ponto. Temos muito a tratar a respeito desse aspecto da missão de Deus. Ide, portanto, fazei discípulos. Meus irmãos, em se tratar de movimentação, todas as coisas, das maiores às menores, das pequenas até as grandes, todas elas se movimentam para cumprir o propósito universal do Senhor. Se nós olharmos para a astronomia, se nós olharmos para todos os astros, todos eles estão se movimentando, e segundo alguns dados científicos, o universo inteiro está se expandindo, não para de se mover. A Terra, nessa galáxia, ela não para, nenhum dos planetas, nenhum dos asteroides, nenhum dos astros que há em todo o universo, nenhum deles está parado. Todos se movem, todos estão a cumprir o projeto eterno do Senhor. As estrelas, a Terra, Júpiter, Saturno e tantos outros satélites, eles estão se movendo. A Terra gira em torno de si mesma a 1.666 km por hora. Em torno do Sol a 106.000 km por hora. Então, se esse macro todo, se essa magnitude toda está se movendo, o que é que tem isso a ver comigo? O que é que isso tem a ver com o propósito de Deus? Se olharmos, queridos, para todo esse aspecto, lá em Josué capítulo 10, interessante, não precisa abrir, o cientista Adalto Lourenço, ele confirma que naquele dia, naquele momento em que Josué orou, e todo aquele dia se ficou como se fosse meio-dia, naquele horário local,
durou mais ou menos umas 12 a 24 horas. Aquele dia não somente a Terra parou, mas todo o universo parou, porque era impossível, segundo alguns dados científicos, a Terra parar sozinha, porque ocasionaria algum caos nesse universo. Então todas as coisas funcionam sincronicamente e igual, ao mesmo tempo, nessa configuração de espaço-tempo. Irmãos, também todos os aspectos menores do universo também se movimentam. Todos os átomos que há no nosso corpo, todas as células que há no nosso corpo, todos os átomos que há nesse ambiente aqui, no ventilador, na madeira, no piso, na câmera, no vidro, no acrílico, todos os átomos, microscopicamente falando, é possível visualizar seus movimentos. Então, tudo nesse universo se move. Meus queridos, também nós podemos ir até ao encontro das Escrituras a partir de Gênesis. Nós vamos ver esse movimento da história da redenção. A partir do capítulo 1 de Gênesis, nós vemos ali o Espírito de Deus movendo-se sobre a face das águas. No hebraico ali, é uma linguagem figurativa em que uma águia ou uma ave de rapina está prestes a fazer alguma atividade, está prestes a fazer algo a partir daquele movimento. Então, o próprio Deus entra em ação com a sua palavra poderosa em que haja luz e houve luz. A luz, ela se expande. A luz, só é possível estudar a luz e nunca a escuridão. Por isso que alguns afirmam que a escuridão não existe, mas sim a luz que pode ser tocada, apalpada, vista e expandida. E assim, toda essa matéria, todas essas ondas eletromagnéticas estão se movimentando por todo o universo, por toda a vida. E quando vamos na vida do homem, Deus cria o homem, Ele manda que o homem se movimente, encha a terra e avance para cumprir o seu propósito. Vemos na história de Adão teve que passar toda a sua vida, a vida com Deus, quem é Deus para todos os seus descendentes. E houve aqueles descendentes que passaram a servir ao Senhor. E vemos Deus tomando Enoque, depois escolhendo o Noé, bisavô aí, o seu bisavô era Matusalém, o bisavô de Noé. E tudo tem a ver com essa linhagem do povo de Deus, da história do povo de Deus, se movimentando para cumprir o projeto do Senhor. Então ele constrói a arca 120 anos, obedecendo ao Senhor. Quando Deus falou com Noé, ele não tinha filhos ainda, mas dentro desses 120 anos, Noé tem 100, Cam e Jafé, que o ajudam claramente a construir e creram no propósito de Deus. O povo não creu, o nosso irmão, o Noé, ele se movimentou, ele fez a vontade do Senhor. E ali, quando todos adentraram a arca, aconteceu o que nós já sabemos. Até os animais se moveram para obedecer à voz do Criador, que iria destruir o planeta com água naquele tempo. Aquele ano passou, as águas baixaram, saíram da arca, e ali, quando eles se depararam na terra de Sinar, a Babilônia, hoje o Iraque, eles preferiram construir uma torre. Deus tinha mandado em Noé, falando para Noé, que se movimentasse, que se multiplicasse, que enchesse a terra. Deus repete o seu propósito para com o homem, para que ele seja glorificado. E ali ele novamente descumpre o projeto de Deus. E eles se juntam, toda aquela geração se junta e façamos um nome para que sejamos famosos e atingimos ao Altíssimo. E Deus, através das línguas, não o português,
não o inglês, mas as línguas maternas, as línguas que originadas lá, as línguas mães. Deus ocasionou uma grande dispersão, um grande movimento, uma grande movimentação por sobre a face da terra, porque faz parte do projeto dele. Então ele manda, a terra tem que obedecer. Ele projetou, ele determinou, tudo deve ocorrer. E assim, meus irmãos, eles tiveram que à força obedecer à voz do Criador. E a partir daquela movimentação se dispersaram, a maioria se esqueceu do Senhor, mas Deus escolhe um homem. Deus fala com Abraão lá na terra de Ur dos Caldeus, terra, uma grande cidade na época, uma grande civilização em que ele foi preciso abandonar. Segundo Flávio Joséfo, ele era alguém como que um astrólogo, alguém que vivia observando os astros, que vivia dando significado às condições da vida naquele momento, observava muito o movimento das estrelas, mas não era isso que Deus queria para Abraão. Ele era adorador de outros deuses, de outros ídolos. Deus manda, fala com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, ele cumpre o propósito de Deus, vai para Harã, seu pai morre, e ele vai então a Canaã. E todos os patriarcas, como peregrinos e forasteiros como foram, em Hebreus confirma que eles queriam uma pátria superior, não somente a pátria terrena, eles queriam algo, almejavam algo maior, que era a pátria celestial, a nova Jerusalém em Cristo Jesus. Almejava e esperava a promessa do Messias, e eles se preocuparam em se mover, em se movimentar, e por onde eles estivessem, para cumprir o projeto do Senhor. E um desses, queridos, foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Lembra, com o papel de Abraão, o papel misericordioso de Abraão. Muitos de nós hoje diriam: é mesmo, Senhor, destrói a terra, acaba com tudo isso. Abraão não. Deus, se lá tiver 50, não destruirei. Se lá tiver 40, Deus batalhando com misericórdia, pedindo a Deus misericórdia por todo aquele povo que iria ser destruído. Veja aqui como Deus trabalhou na vida daquele homem. Isso é uma das questões, fora tantas outras. Então, Abraão entendia seu propósito missionário na terra, de interceder, de falar da grandeza do seu Deus para os povos perdidos. E ali, Abraão, Isaque, Jacó e todos os patriarcas, peregrinos, forasteiros, é igual a movimentação. Eles assumiram que nossa pátria não é aqui, e entenderam o propósito do Senhor. E a partir daí, passando a visão, José entende, lá nos 30 anos de idade, quando seus irmãos vieram, e foi Deus que fez essa movimentação toda, em outras palavras, né? Que vos conduziu até aqui. Foi Ele que preservou, e assim estamos todos aqui por causa dele. E ele entendeu bem o que Deus queria, e a partir de então, toda a família desce para o Egito, eles se tornam escravos, e Moisés é levantado, toda aquela história, 80 anos de movimentação, vai para lá e vai para cá, Moisés sendo preparado por Deus para libertar o povo de Israel, e assim figurar o que o Messias faria lá na frente. E assim, irmãos, eles passaram 40 anos no deserto da Judeia, o deserto do Sinai, o deserto de Moabe. E esses 40 anos, eles passaram 42 paradas. Está registrado lá no livro de Números. E todas essas paradas, todos esses movimentos, foi para Deus ensinando, Deus mostrando que
Ele é que está no comando, Ele é que movimenta de acordo com o seu querer e com a sua vontade. Até porque o povo de Israel também não estava preparado militarmente para enfrentar os povos do outro lado do Jordão. Não foram 40 anos de disciplina, de movimentação para cumprir o propósito do Senhor. E ali, queridos, Deus estabelece o tabernáculo. É curioso, porque o tabernáculo não é algo fixo como um templo. O tabernáculo era para que se movimentasse durante todos aqueles anos no deserto. Monta, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta. Era móvel, não era fixo, não era de alvenaria, era de vários materiais lá estabelecidos por Deus ali a Moisés, seu servo. Então, o tabernáculo que simboliza a presença gloriosa do Senhor, também a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, todos eles exprimam movimento. Nosso Deus em movimento conduziu um povo e conquistou a terra prometida, e vem um período sombrio dos juízes, em que Samuel, o último juiz, é levantado a se mover, a cumprir o projeto de Deus e levantar assim Davi, aquele pastorzinho de ovelhas, e que foi levantado e aos seus 17 anos foi ungido, e aos 30 assumiu o trono de Hebrom e consequentemente de todo o Israel. E o reino unificado, Davi prefigurava, era uma figura do Cristo, e todos os movimentos de Davi, todas as suas conquistas fizeram parte do projeto de Deus. Então aí dá a sequência de tantos profetas que Deus levantou naquele período dos reis, em que houve um desvio e muitos desviaram da palavra de Deus, e Deus movimentando todo o seu povo, os profetas, para que eles fizessem com que o povo se voltasse para a glória de Deus, para adorar o Criador. A função, queridos, principal de um profeta é fazer com que o povo adore a Deus. O que mais preocupa a vida do enunciador da palavra de Deus é fazer com que o povo se arrependa e volte-se para o Criador. Quando você prega o evangelho para alguém, é isso que você está almejando, que a pessoa se volte para o Criador. Quando o pastor Elcias está pregando todo domingo aqui, toda semana, os irmãos pregando, para que nos voltemos à vontade do Criador. Então todos esses profetas foram levantados pelo Senhor, se moveram, e aí Deus disciplina o seu povo, leva eles para onde? Para a terra de onde Abraão saiu, a terra de origem, para aquele fim de mundo lá, e lá foram 70 anos de disciplina, e a terra toda, de todo Israel, descansou das mazelas do povo, e 3 grandes retornos, através de Zorobabel, através de Esdras, através de Neemias, grandes retornos, voltando para Jerusalém, em que o templo que havia sido destruído vai sendo reconstruído, e o templo, queridos, também dá uma ideia contrária, diferente do tabernáculo. O tabernáculo se movia entre os povos, entre o povo de Deus, e o templo era para que os povos viessem a adorar a Deus, a conhecer a vontade de Deus. Por isso que no período de Salomão, o Deus foi muito conhecido, a inauguração, rainha de Sabá e tantos outros povos foram lá conhecer essa grandeza de Deus. Mas depois do segundo templo, período de Ester, o período dos reis pagãos, medo-persa, grego, macedônico, o período também do período romano, e todos esses reinos, o povo de Deus está sendo movido. Ester, por exemplo, ela foi colocada naquele momento, naquela hora, para que o povo de Deus não fosse destruído. E assim, com todas essas histórias
Deus revelando a Daniel os últimos dias, como seriam as últimas coisas, os últimos reinos. Mas Deus, não perdendo o controle, levanta o seu povo, levanta o Messias, traz o Messias, João Batista e Cristo, naquele tempo, Jesus, João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, está ali, batiza Jesus, e Jesus se movimenta por todas as terras de Israel e circunvizinhanças, se movendo para cumprir o propósito de Deus, atendendo os gentios, operando maravilhas e principalmente pregando o evangelho do reino. Jesus anuncia tudo isso, mostrando a vontade de Deus, e os seus discípulos cumpriram o seu projeto. Nós vemos em Atos o que se falar de Atos dos apóstolos, que tantos se moveram para cumprir o projeto de Deus. Atos focando nos discípulos em Jerusalém, nos discípulos pregando na Judéia e Samaria, e também aos confins da terra, como é registrada as viagens do apóstolo Paulo. Queridos, movimento é vida, movimento é ação de Deus no meio do seu povo, para que os povos conheçam a vontade do Criador e se voltem e tenham vida nele, porque sem Cristo, sem a luz do Evangelho, é trevas. Se o seu corpo, por exemplo, parasse de funcionar, se o sangue parar de circular, se a terra parar de girar, o que ocorre? Destruição, morte. E assim, os movimentos que você faz, os movimentos onde Deus lhe coloca, é para cumprir o projeto de vida dele, o plano dele. Diga para aquelas pessoas aonde você tem encontros com ela, que Jesus é vida, que Jesus é aquele que lhes dá essa oportunidade de vida, de uma vida eterna, não de morte eterna, mas de vida com Ele, para sempre com Ele. Que sem Ele são trevas, pecado. Quando alguém vem agradecer, por exemplo, vem agradecer uma bênção, eu fui selecionado para trabalhar numa empresa multinacional, eu passei no Enem, vou estudar não sei aonde. Todas as vezes eu digo a mesma coisa: olha, eu creio que Deus está colocando você lá, então seja um enviado dele lá, seja instrumento dele lá. Não se deixe enganar pelas essas vãs filosofias que o mundo vai pregar contra o Evangelho, que o mundo vai se opor a Cristo e consequentemente a você. Mas seja firme no Senhor e seja capaz de não negar o nome de Cristo diante daqueles ímpios. Não negue a Cristo com as suas ações omissas. Se posicione em favor da ação do Evangelho em tempo oportuno. Então temos que entender, queridos, que nesse movimento todo eu faço parte desse projeto eterno do Senhor. Então eu preciso transmitir essa vida que me foi alcançada quando eu estava morto em meus delitos, em meus pecados. Então é necessário reconhecer que o Senhor nos enviou em toda a face da terra. Ao sair por essas portas, você está entrando num vasto campo missionário de pessoas que estão longe do Senhor e não querem saber da vontade de Deus. As pessoas querem algo em troca, mas Deus quer a vida delas, é o que mais importa. Em segundo lugar, multiplicação. Jesus está falando aqui: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Meus queridos, Ele mandou que se fizesse discípulos em todos os povos, em todas as etnias. Uma coisa eu posso dizer a você:
em todos os países do mundo, tá? Países, territórios, pelo menos há um crente em cada país. Isso é verdade. Porém, não se engane, em todos os povos do mundo não há crentes lá não. Tem, por exemplo, em todo o território nacional brasileiro. Beleza. O Brasil é um país alcançado? Mais ou menos, viu? Há mais de 100 tribos indígenas sem a pregação do Evangelho. Tribos, algumas delas, tribos amazônicas, que ainda são isoladas, impedidas de alguém entrar lá por conta da FUNAI, né? Tribos amazônicas no Peru, né, na terra lá da Eucita, tribos amazônicas na Colômbia, tribos amazônicas nas Guianas, lá, tudo escondido lá. Chegou nenhum crente ainda lá. Peraí, mas o Evangelho não chegou no país? Sim, chegou! Mas nem em todos os povos ainda a pregação do Evangelho não. Quando se trata de país, sim, o Evangelho chegou, mas não em todos os povos. Para Deus não está falando aqui de países, Deus está falando aqui de povos, minorias, aglomerados humanos, lá no meio do mato, lá onde tem gente, lá onde Judas perdeu as botas, como se fala no popular, lá onde ninguém sabe, naquele meio do mato. Segundo lugar é multiplicação. Todo crente, ele precisa entender que ele é chamado, enviado a se movimentar, mas também a fazer discípulos. Irmãos, se formos falar de todo o universo, de novo, se a gente for falar de todos os átomos, dos macros e dos micros que a gente acabou de falar, de toda a história da redenção, a gente vai repetir, agora no ponto de vista da multiplicação. Mas não vou contar isso tudo de novo não. Você passa a olhar para as escrituras, olhar a natureza, nossa, quanta coisa se multiplica. Faz parte da missão de Deus, o projeto eterno do Senhor. Então, o povo de Deus, a partir lá de Adão, se multiplique. Deus queria que o homem se multiplicasse para encher a terra com a glória do Senhor. Como foi que Abel ficou sabendo que se adora a Deus com sacrifício? Paiinho e maninha ensinaram. Não foi outro anjo que chegou lá, olha, é assim que se adora a Deus. Não. Foi papai e mamãe que ensinou o Evangelho àquelas criaturas. Um se debandou e o outro cumpriu o propósito de Deus e foi morto por causa disso. E se formos falar, Abraão, período do Êxodo, multiplicação, tome multiplicação. Para quê? Para que se conheçam a Cristo, a Deus, propósito do Senhor. Nós, quando olhamos para esse ide e fazer discípulos, é um ato, é ato de sacrifício, de renúncia. Eu preciso abdicar de mim mesmo para que outro possa viver, para que outro possa conhecer de Deus, para que outro possa desfrutar da presença de Deus. Quando eu fui alcançado, era um casal, meus pais na fé, eles fizeram de tudo para que eu fosse alcançado, estavam intercedendo por mim, estavam orando, derramando lágrimas e me parando assim em momentos que eu não queria ouvir. E Cristo, se arrependa, o Senhor quer a sua vida, dê sua vida para Ele, é o melhor, o inimigo quer lhe tragar, cuidado. Eles deram da vida deles para que eu fosse alcançado. Jesus deixou a sua glória, o bem bom celestial, e veio se a maior humilhação de que o Criador poderia passar era se tornar homem em forma de um bebê, aliás, e
se humilhou de tal forma que, como bebê, aí cresceu e foi humilhado em vida, para que o dom da multiplicação pudesse ser executado pelo Senhor. Então começa com 12, não se desviou, mas ele não perdeu os 11 dele. E a partir desses 11, 120, nós vemos lá em Atos. E a partir dos 120, mais de 3.000 pessoas se convertem. E dessas 3.000, algumas foram embora lá para Acaia, Grécia, Roma, se espalharam pelos povos e anunciaram o evangelho. Imagine os romanos. Paulo não conhecia os crentes de Roma. Não se sabe, a gente bate cabeça aí, não sabemos quem fundou a igreja de Roma. Lá, talvez lá foi aquele crentinho, aquela crentinha que ninguém dava nada, e lá foi anunciando Cristo, entendeu o propósito de Deus, e aí Deus multiplicou. Quem gera vida é o Senhor, mas é preciso abrir mão, renunciar. Irmãos, só para você ter uma ideia do que os povos acham dos crentes. Em 1984, lá numa tribo, lá no Pacífico, depois Papua Nova Guiné, uma das tribos lá, os missionários da Novas Tribos americana estavam conhecendo, já pregando o evangelho, já estavam há algum tempo, já tinham conhecido a língua, a cultura, há mais de 4, 5 anos. Então eles precisaram construir algumas cabanas, algumas casas para eles estarem morando e discipular aqueles crentes e anunciar o evangelho naquela aldeia. Eles vieram 5 missionários, homens e mulheres, para aquela aldeia para ajudar. Missionários não, né? Crentes comuns da igreja, né? Vamos chegar aí. Eles chegaram lá e aí alguns indígenas lá começaram a comunicar a outra aldeia, dizer: olha, tem uns pessoal aí da fala de Deus aí, que estão lá com os outros missionários lá. E aí chega um camarada chamado Batum. Batum chega, era líder da outra aldeia, 3 dias de viagem a pé. E ele solicita, ele pede: olha, queremos missionários na minha aldeia. Eu quero que esses anunciem lá, a minha feiticeira, a minha família, o meu clã, todos precisam ouvir da fala desse Deus aí. Aí eles ficaram confusos, mas como é que ele está pedindo se a gente está nessa aldeia e como é que ele nunca conheceu e está aí pedindo? Aí outros, olha, a única coisa que pode ter acontecido é alguns parentes dessa aldeia viajou lá e comunicou a eles. E tem um povo aí, de uma fala de um Deus maravilhoso, que está falando aí dessa mensagem maravilhosa que pode transformar nossas vidas. E aí eles, não é possível. E eles, não, Batum, daqui a 3 semanas a gente lhe dá uma resposta, a gente vai comunicar lá aos nossos responsáveis na base, para ver se a gente envia um missionário lá para a sua aldeia, tá? Está certo, voltaram. Depois de 3 semanas eles vieram, os outros ajudantes, né, tinham terminado, né, aquelas cabanas todas lá, e ele começou a ser mais agressivo e dizer: olha, eu quero missionários na minha aldeia lá, vamos lá. E chegou um momento em que ele puxou um pelo braço: vamos, é você mesmo, mas você não é da fala desse Deus aí, você não é desse Deus aí, vamos embora também, com aqueles crentes comuns das igrejas que vieram ajudar. E aí a coisa ficou tensa, eles ficaram agoniados, pegaram lá facão, pegaram lá os armamentos, e a confusão se instalou. Os missionários acalmaram eles, e de repente Batum pega uns gravetos nas suas mãos, e no costume dele, cada graveto representava cada pessoa do clã, da aldeia dele, e ele começa a tirar um por um. Está vendo isso aqui? Isso aqui é o meu filho. Se ele não ouvir a fala de Deus, ele vai para o inferno. Ele já tinha ouvido falar alguma coisa a respeito e jogava no chão. Está vendo aqui? Um por um. Isso aqui é o meu pai. Está vendo isso aqui? Isso aqui é minha esposa. Um
por um, dezenas de gravetos ele pegou e apresentou todo o povo de sua aldeia, de seu clã. Está vendo isso aqui? Isso aqui é feiticeira. Se ela não ouvir da fala de Deus, ela vai para o inferno. Jogava no chão. E todos atônitos, chorando, com medo, não sabiam o que dizer. E ele pegou por último. Está vendo isso aqui? Esse aqui é o meu companheiro, meu amigo, o Adu. Se ele não ouvir a fala de Deus, ele vai para o inferno. E todos aqueles irmãos que foram ajudar começaram a chorar amargamente, porque eles estavam negando o tempo todo. Não. Nós somos amigos, irmãos aqui, nós não somos missionários, não. Mas na cabeça de Batum, se aqueles camaradas professam a mesma fé daqueles missionários, então eles são missionários. Batum sabia de uma coisa básica que muitos crentes não entendem, que todos são missionários. E ali, está registrado isso, você pode pesquisar. Tive o privilégio de fazer essa peça teatral, O Clamor de Batum. Pode colocar também lá no YouTube da Missão Novas Tribos. E ali, irmãos, eles registraram aquilo com fotografias, com áudios, aquelas pessoas. E aqueles 5 crentes comuns foram se preparar na Missão Novas Tribos Americanas, e alguns foram lá para a aldeia do Batum e outros foram enviados para o redor do mundo. Veja como Deus utilizou-se da vida daquele cidadão do outro lado do Pacífico para despertar crentes comuns, eu e você. Entendeu? Você tem um chamado de Deus para anunciar aos povos, para ser esse agente multiplicador no reino de Deus. Aonde você estiver, onde você for enviado, aonde o Senhor lhe enviar especificamente. Em terceiro lugar, queridos, mentoria. Lembra lá que a missão de Deus, ela abrange o todo, tá bom? Ela abrange movimentação, multiplicação, mentoria. O que é isso? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Batizando e ensinando. Batizar, quando você vê aqui no batistério aqui em cima, né? Batizou, a pessoa está confirmando que faz parte do corpo de Cristo, que foi inserida no corpo de Cristo, da família eterna de Deus. Ela está professando publicamente isso que já aconteceu espiritualmente. Meus queridos irmãos, batizar e ensinar faz parte da missão de Deus. Mentoria, acompanhamento. Irmãos, o nosso Deus, quando Ele criou o universo, Ele não criou e deu uma corda lá e vai, com uma pilha lá, funciona aí, agora vai do jeito que tem gente que acredita assim, viu? Eu já encontrei crentes que acreditam que Deus não tem nada a ver com a sexualidade de ninguém, não. Deus não tem nada a ver com o que eu faço na rede social, não. Enfim, quando Deus criou todas as coisas, Ele governa todas as coisas, Ele conduz todas as coisas, determinou todas as coisas, Ele fez tudo e acompanha de perto. Meus queridos, nessa mentoria, o nosso Deus, Ele é especialista em fazer crescer, é especialista em conduzir do jeito que Ele quer, do jeito que Ele bem entende, segundo a sua boa vontade. Nada foge do controle do Senhor, e muito menos a nossa vida. Queridos, a vida de um batizando, uma pessoa que se rendeu aos pés de Cristo, uma pessoa que agora precisa aprender do
propósito de Deus, aprender a ser como Cristo. Isso é importante para a vida funcional, para a vida orgânica da igreja do Senhor. Eu e você fomos igualmente chamados para ensinar o Evangelho às pessoas também. Lembra lá que a evangelização está muito ligada à pregação inicial, a de se falar de Cristo, a de se anunciar o arrependimento às nações. A missão de Deus, global, universal, está dentro, está sobre, está mostrando que a evangelização é parte disso, enquanto que dentro da missão de Deus, fazer discípulo, também batizar, também ensinar. Imagine se 50 pessoas, 100 pessoas aí entram por essas portas. Eu quero Jesus, eu quero se converter a Cristo, quero conhecer o Senhor. Como é que eu faço para conhecer Jesus? Aí você, aleluia, glória a Deus. Pastor, é contigo, mestre. Te vira aí com esse pessoal todo. Pastor, vamos quebrar as paredes, vamos fazer uma mega igreja aqui, porque entrou 100 pessoas, 200. A preocupação de alguns vai ser o prédio, e não aquelas pessoas que entraram. A preocupação vai ser outras coisas, e delegar a função. Isso é do pastor, isso aí é do Mateus, é do Diego, é dos irmãos aí. Você lembra que Deus me deu pais, um pai e uma mãe na fé, que o pastor nunca, não era onipresente, não estava perto nos momentos difíceis, nos momentos de tentações, nos momentos em que era preciso pessoas intervir naquela hora. Teve um momento que eu fui expulso de casa, porque o meu pai odiava crente, e aqueles irmãos me acolheram e cuidaram, e todo lugar do mundo, eu falo deles, muito bem deles, eternamente grato por essa mentoria, por essa preocupação. São pessoas leigas, viu? Não é gente que conhece profundamente o Evangelho, não. É gente que se importa com gente, gente que se importa com um discípulo. Então, queridos, eu e você temos esse chamado para cuidar também do outro, dessa mentoria, desse acompanhamento, porque Deus já faz isso. E isso aqui, queridos, também é o viver em comunidade. É impossível crescer na vida cristã sozinho. Impossível. Até uma planta, se você observar, ela morre se você tirar o calor, se você tirar ou a terra, se você não colocar água. Para ela crescer, ela precisa de outros elementos. Assim como na vida cristã, precisamos uns dos outros, da comunhão, a irmandade. Oh, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Lá no Salmo 133, irmãos, irmandade, a fraternidade que há em Cristo é um parentesco eterno. Você não vai ter mãe, nem pai, nem cunhado, nem tio, nem avô, nem avó lá no céu, não. Vai ter um irmão, uma irmã, uma multidão de irmãos e irmãs. E aqui na terra, você é chamado para cuidar do seu irmãozinho, da sua irmãzinha, para que ele conheça mais Cristo. Companheiro sou, o salmista diz, de todos aqueles que louvam, que adoram teu nome, Senhor. É isso aí, tá bom? Então, batizando e ensinando. Jesus não está dando uma sugestão, está mandando. Acolha aqueles que chegarem, aqueles que forem alcançados, e ensine a palavra do Senhor. Seja um instrumento dele aonde você foi outorgado, chamado pelo Senhor, ensinando a guardar todas as coisas. Ou seja, é necessário
conhecer o Evangelho, conhecer a palavra de Deus, para poder também ensinar a palavra de Deus, segundo a sua limitação, segundo o seu chamado, segundo o seu dom que Deus lhe deu. Se você se converteu, se nasceu de novo, o Senhor já lhe conferiu dons espirituais. E você também já tem talentos naturais, né? No curso aí de evangelismo, não, vai ter uma disciplina que vai falar de talentos naturais e dons espirituais que você vai utilizar para o reino de Deus, como utilizar. Bom, então, movimentação, mentoria e multiplicação e mentoria. Em quarto e último lugar, manutenção. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, o Senhor que mandou é o mesmo que vai junto. O mesmo Deus que disse: é-me dada toda a autoridade, e vão, se movimentem, se multipliquem, seja mentoreando de acordo com a minha autoridade que eu dei a todos vocês. Debaixo dessa autoridade do Senhor, vamos avançar, não vamos recuar, mas também eu estou com vocês. Isso é maravilhoso, manutenção. Queridos, se formos falar de manutenção, todo o universo é mantido pelo Senhor, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, diz lá em Colossenses. Tudo nesse universo, tudo, do maior ao menor, tudo precisa de manutenção. Você sabia disso? Tudo. O piso da igreja, acabar o culto aqui amanhã, depois vai estar alguém aqui lambendo aqui. Os bancos, os ventiladores, os equipamentos, meus óculos, enfim, tudo tem a necessidade de manutenção. O corpo humano precisa de manutenção. Fique só comendo McDonald's, você vê? Vai acontecer com o seu corpo. Não faça uma caminhada, não. Não coma direito, não, você vai se destruir. Porque comemos, porque bebemos, porque dormimos. Manutenção. Passe 2 dias sem dormir, para você ver o que acontece com você. Enfim, todos os corpos celestes, todas as matérias precisam de manutenção. É incrível como todo o universo é limitado e precisa dessa pegada. Se tudo precisa de manutenção, quanto mais nós no reino de Deus. Irmãos, essa manutenção ocasionada aqui por Cristo, liderada por Cristo, mandada por Cristo, acompanhada por Cristo, é assim: se você estiver fazendo besteira, falando besteira, agindo mal, Ele vai corrigir, vai lhe pegar no canto e palavra, os irmãos, o cântico, a devocional, Deus vai utilizar vários meios para lhe corrigir, lhe disciplinar. Até uma doença vai permitir para lhe corrigir, lhe ajeitar. Isso é manutenção. Se estivermos abatidos nas atividades, muita coisa, tristes, Ele vai chegar junto, vai se utilizar da vida de alguém, da sua palavra, de um cântico, e por aí vai, para lhe erguer. Enfim, se estivermos precisando de capacitação para melhorar, servir melhor, Ele vai se utilizar de outros meios para lhe abençoar nesse sentido também. Enfim, manutenção do reino de Deus. Eis que eu estou convosco. É uma segurança tremenda. Se eu estiver errado, Ele vai corrigir. Se eu estiver abatido, Ele vai levantar. Então, prosseguir confiando no Senhor.
prosseguir confiando em sua palavra, porque debaixo da autoridade dele estou indo, estou sendo enviado, mas também com a sua presença gloriosa está comigo, está junto, aconteça o que acontecer, o Senhor está junto no barco. Aquele ato de Jesus na tempestade foi um ato de repreensão com os seus discípulos, porque não confiavam em quem Ele é. Vamos atravessar, vamos. Aí eles, beleza, foi dormir, a tempestade se levanta, aí eles não estavam confiando que iriam chegar do outro lado. Mestre, nós vamos morrer! Homens de pequena fé. Ele falou com a criação: olha, baixa o facho aí, acalma aí. E a criação obedeceu. Aí Jesus, o que é que acontece do outro lado da margem? Um endemoniado gadareno, o homem que estava terrivelmente, uma tempestade de demônios na vida dele. E Jesus acalma mais uma tempestade, expulsando mais de 4 a 6 mil demônios daquele homem. Os discípulos fizeram o quê? Mentoria e manutenção. Os discípulos, pegaram a roupa, botaram nele, botaram a sandália dele, ajeitaram o homem, deixaram o homem lá. O homem se arrependeu dos seus pecados e mesma hora se tornou um missionário na Decápolis. 10 cidades aquele homem pregou o evangelho. Nossa, como o nosso Deus sabe trabalhar, e Ele está conosco todos os dias. Isso é fabuloso, isso é ótimo. Então, irmãos, debaixo do propósito de Deus, considerando os seus 4 aspectos dessa grandiosa missão, que é a movimentação, é a multiplicação, a mentoria e a manutenção do Senhor em nossas vidas. E venhamos a guardar, a preservar a palavra de Deus e ser agentes da palavra do Senhor aonde quer que Ele nos enviou. Você foi mandado pelo Senhor aonde você está, nos ambientes onde Ele colocou.